Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dai, sou social media aqui na Air, e hoje a gente tem mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai tratar sobre a contratação de influenciadores. Como que a gente vai fazer para simplificar esse processo? E como convidadas eu tenho a Camis e a Paty, que vão se apresentar para vocês, vão contar um pouquinho sobre a trajetória profissional delas e a atuação delas aqui na Air, e eu vou passar a palavra à Paty. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Paty. Eu trabalhei muitos anos na área de marketing e há 2 anos que eu sou responsável pelo Proposo, que é uma plataforma digital. Ela tem como objetivo simplificar e agilizar todo o processo de contratação de uma agência, uma assessoria, uma empresa com um influenciador digital ou um prestador de serviço, um PJ em geral. E aí eu sou responsável, então, por essa plataforma, que ela foi lançada no começo do ano. Legal, bacana. E você, Camis, conta pra gente. Sou Camila Pegoré, tenho 28 anos, sou Relações Públicas de formação, sou gerente de operações aqui do AirLab. A minha área, né, hoje, ela cuida de todo o processo de contratação do influenciador, então, desde a negociação, passagem de briefing, alinhamento de cronograma, até ali a parte mais burocrática, que são os contratos, os pagamentos. Então, a gente faz toda a interface com o influenciador. Já estou no mercado de influência aí fazem quase 6 anos, então vim quando tudo era mato, quando o influenciador nem fazia publi, né? A gente trabalhava com comissionamento e era super ok. Então eu adoro essa área aí do marketing de influência. Lembro muito dessa fase. E para iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente como que funciona essa questão do mapeamento. Porque antes da gente fazer a contratação e tudo mais, e rodar a campanha, tem que achar o influenciador certo para aquela campanha. Como é feito esse mapeamento? Sim, a gente tem aqui no AirLab, né, o time de curadoria e planejamento que está ali no começo do processo. Eles fazem, né, toda uma reunião com o cliente para entender primeiramente o objetivo, né? Quando a gente fala, às vezes, de uma campanha de marketing de influência, a gente pensa, eu conheço um influenciador que eu vou contratar ali que dá certo. Mas, na verdade, não. A gente tem que entender qual que é o grande objetivo, né? E qual que é a audiência desse influenciador. Porque, às vezes, você pega um influenciador que ele é médico, mas qual que é a audiência dele? São médicos também? Vai falar com o público que você precisa? Então, é super importante ter essa análise, né? Ter um time ali de curadoria, um time de planejamento, para escolher quais são os influenciadores corretos. Tem plataformas também, né? A gente tem o AirSearch aqui, que é uma plataforma super completa, que traz todos os dados do influenciador, se aquela audiência é qualificada, qual que é o Air Score, né? Enfim, o engajamento daquele perfil. Então, é super importante, acho que o primeiro passo, né? Quando a gente fala ali de campanha de marketing de influência, é entender o objetivo do cliente, entender com quem você quer falar, e aí sim fazer, né, uma curadoria super estratégica ali. Não tenho dúvida que eu acho que o sucesso de uma campanha depende muito da escolha assertiva, né, de uma escolha certa do perfil do influenciador, né? Sim. Verdade, isso é necessário. Antigamente a gente fazia esse processo na unha, né? Você sabe muito bem disso. Era feito no olhômetro e aí com uma plataforma fica muito mais fácil de fazer, porque você consegue reunir uma qualidade de informações muito maior, né? E na hora de fazer, de fato, a contratação do influenciador, quais são, assim, as maiores barreiras que vocês encontram hoje na hora de fazer essa seleção e de contratar ele para prestar o serviço? Acho que no dia a dia, assim, tem coisinhas que são super simples, mas que podem facilitar, assim, tanto para o influenciador quanto para a gente aqui no mercado, né? Para o influenciador, eu acho que a coisa número 1 que a gente às vezes esbarra quando a gente está ali entrando em contato com os influenciadores é não ter um e-mail na bio, que é uma coisa super simples, mas para nós profissionais que estamos no dia a dia ali, às vezes a gente tem uma campanha que a gente precisa orçar 100 nomes. E aí a gente não tem um e-mail de contato. Então, isso é uma barreira pequena, mas que às vezes a gente encontra ali no processo. Então, é uma dica até, deixem e-mail na bio, contato, é super importante. E eu acho que o principal é o relacionamento, né? A gente fala ali com muita gente todos os dias, então é super importante na hora de você entrar em contato, de você a gente está em contato com muitas assessorias, com muitos influenciadores, então ter esse jogo de cintura de negociação, entender o objetivo do cliente, sabe? Isso é super importante, porque às vezes a gente se pega ali, a gente tem um budget reduzido para uma campanha, o influenciador entender os objetivos, né? Ter essa troca mesmo, o que é importante para o influenciador, o que é importante para o cliente, porque a gente sabe que no final do dia
é uma mídia, mas são pessoas, né? Então a gente pode ali se ajudar a ser mais estratégico, enfim. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos que eu percebo. Assim, não sei se a Paty tem algo a complementar. Eu acho que a gente até fez uma pesquisa com algumas agências de marketing de influência, com alguns influenciadores e também com algumas empresas. E o que a gente percebeu é que tem uma demora grande, muitas vezes, no processo de formalização. Na hora que você vai contratar esse influenciador, né, na hora que você tem que começar aquela parte mais burocrática, né, a assinatura do contrato, então você tem que ficar cobrando, fazendo follow-up na assinatura. Na hora de receber uma nota fiscal, né, com o término da campanha, tem que ficar cobrando também, olha, se não mandar nota fiscal, eu não consigo efetuar o pagamento. E outra coisa que apareceu também muito forte é uma falta de controle e visibilidade da cadeia como um todo de contratos, né, do histórico todo de transações. Então, tem equipes, pessoas que trabalham muito no WhatsApp, então tem várias negociações, conversas pelo WhatsApp, controles no Excel, negociações por e-mail, contratos salvos em diversas pastas, e aí isso atrapalha muito, dificulta muito para você poder ter uma gestão, um controle da sua cadeia total de contratos com os influenciadores. E hoje a gente usa, né, aqui na nossa área de operações, o Proposal, que é uma ferramenta aqui da casa que ela é muito boa, que ela consegue compilar tudo isso em um lugar só. Então, como eu falei, às vezes a gente tem uma campanha que a gente tem 50 influenciadores, cada influenciador tem um escopo, então um vai me entregar um combo de stories, o outro vai me entregar 3 reels, o outro é a duração da campanha, né? Às vezes tem 12 meses, um vai no começo da campanha, o outro vai no meio, o outro vai no final, então o Proposal ele consegue juntar todas essas propostas. Então, o primeiro step ali, a gente faz uma proposta formal, obviamente, a negociação ela pode ser via e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por ligação, né? Porque a gente sabe que ali, às vezes a gente tem um relacionamento muito próximo com o assessor ou o influenciador, mas a gente sempre vai formalizar essa proposta. Então, a gente sobe essa proposta no Proposal, né, o influenciador, o assessor, ele vai dar ali o aceite naquela proposta, então ele vai ver se ele está de acordo com tudo que foi combinado, e ali a gente já também sobe tanto o contrato quanto a nota fiscal. Então, a gente consegue compilar ali toda a parte burocrática em um único lugar, separado ali pelas campanhas, pelos clientes. Então, isso no nosso dia a dia, assim, veio para salvar a nossa vida, porque realmente a gente tem muitos clientes na casa, então essa organização, assim, é primordial. E a plataforma, ela é impecável, assim, ela super ajuda no dia a dia. Auxilia, né? Perdão, Paty, pode falar. Não, imagina, daí você tem um funcionário da equipe que ele sai. Se você não tem esse controle, você acaba perdendo muitas informações importantes, todo um histórico daquele funcionário, que acaba se perdendo. Às né? vezes a gente acontece até de ser um cliente always on e a gente tem pagamentos faseados ao longo do ano, então a gente faz os pagamentos faseados, então não é uma única nota, são várias notas ali ao longo do ano, então é super importante ter essa organização, assim, facilita muito no nosso dia a dia. Acho que é um ponto importante que vocês levantaram, sabe? Essa questão da profissionalização do influenciador. Que a gente vem de uma fase onde tudo era no WhatsApp, no inbox do Instagram, por e-mail. E aí o ecossistema ficou tão grande que ele precisa desse tipo de suporte para conseguir se sustentar e caminhar, né? Porque ele está crescendo muito. A movimentação financeira de creator economy é absurda. Então, tem que ter essas plataformas para conseguir auxiliar nesse processo, né? E é um mercado muito novo, né? A gente está falando aqui de um mercado que é um mercado novo, é um mercado ainda que tem muito amadorismo, então acho que o nosso papel como profissionais é trazer essas plataformas, é cada vez profissionalizar ainda mais, né? Porque a gente fala de uma área que é nova, né? É uma área nova, mas que vai de 0 a 100 em questão de segundos. É incrível como é uma coisa viva que caminha por si só, né? Precisa de muita agilidade, né? E o Proposal ajuda nesse processo. Nessa parte, da para você conseguir contratação, encurtar, agilizar todo esse processo, porque ele vai ter lá vários sistemas de lembretes, notificações, follow-ups, então isso ajuda para você ter visibilidade do status, né, de cada transação, para você poder agilizar todo o fluxo. E eu não sei se ficou claro, mas assim, a gente assina dentro do próprio Proposal. Isso é muito bom, né? Porque ali sobe o contrato, o contratante assina, a testemunha assina, e no final todo mundo é notificado de que o contrato está assinado. Então, isso é um grande facilitador, assim, no nosso dia a dia. Com certeza. Gente, eu tinha um recado para dar no começo e acabei esquecendo, mas
Quem assistiu o nosso episódio, ouviu o nosso episódio completo, no final a Paty tem um recado, uma surpresa, um presente para você que está nos ouvindo, nos assistindo até o final. Então, preste atenção que no finalzinho do podcast a Paty tem um recadinho do coração. Dando continuidade ao nosso papo, com relação às campanhas, quais são os pontos sensíveis que vocês observam hoje nesse processo entre marca e influenciador? Nossa, difícil. Mas eu acho que vem muito também disso que eu trouxe um pouquinho antes, de que o influenciador ele é uma pessoa, né? E no final do dia a gente tem que considerar isso, a gente tem que entender que por mais que seja uma mídia, a gente está pagando ali, né, por uma entrega, a gente vai ter alguns imprevistos no meio do caminho. Então eu prezo muito aqui, acho que a gente preza muito por um ótimo relacionamento, pela transparência nas relações. Então, todos os dias entender se aquele briefing ele está de acordo com o tipo de conteúdo do influenciador. Então, é ser um trabalho a 4 mãos também. Obviamente, a gente vai receber uma demanda do cliente, a gente vai receber um briefing, um objetivo, mas ele tem que estar muito alinhado com o que é o influenciador, qual é o conteúdo dele, se o influenciador ele está confortável em produzir aquilo, às vezes ele conseguir colocar aquele toque, né, dele ali, aquela criação, a gente conseguir fazer reuniões de briefing, trocar. Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica muito preso de não, a gente precisa ter uma campanha com muito resultado, tem que ser assim, o briefing é esse, tem que sair, essa palavrinha não pode sair do script, senão o cliente não aprova, e isso acaba fazendo com que a campanha não tenha sucesso, porque não fica uma coisa genuína do creator. Então eu acho que isso é uma linha muito tênue, assim, obviamente, não estou falando que não tem que ter um briefing, não, longe disso, mas a gente precisa trabalhar a 4 mãos com o influenciador para a gente ter um resultado bacana. Então, acho que às vezes esse acaba sendo um ponto sensível, porque na correria do dia a dia a gente não tem que entregar assim, manda o briefing e tal, tem que ser rápido. E a gente tem que tomar esse cuidado, né, de estar ali ouvindo todos os lados, o cliente, o influenciador, e fazer uma campanha que de fato tem o tom de voz ali do creator, né, que aí sim vai dar um resultado incrível, com certeza. Concordo. Sobre essas questões, a gente viu aqui vários pontos sensíveis, tanto na contratação quanto na procura, sobre contratos, gente. O que assim, top 5 que, na opinião de vocês, do lado daqui como contratador, como representante das marcas, não pode faltar? Top 5 itens que não pode faltar de forma alguma no contrato de um influenciador na hora de formalizar essa prestação de serviço. Eu acho que a primeira coisa tem que ter contrato, né? Infelizmente, por incrível que pareça, tem muitas negociações que são feitas sem uma formalização, sem um documento. Então, a primeira coisa que não pode faltar é um contrato. E aí, nesse contrato, você tem que ter certeza que você colocou todos os detalhes, né? Tudo que todo o escopo completo, né? Todas as redes sociais, todos os tipos de postagens. Se tem exclusividade, isso é um ponto muito importante, porque você tem que negociar isso desde o começo. Quanto tempo de exclusividade? Que marcas, que segmentos que você precisa ter essa exclusividade? Porque isso impacta muito no valor, né, no valor da entrega, na remuneração do influenciador. Então, esse ponto eu acho muito importante. Ter o início e término da campanha, a forma de pagamento também, o prazo de pagamento, para evitar cobranças lá na frente. E também se o influenciador consegue emitir nota fiscal. Porque depois que a campanha terminou, na hora de efetuar o pagamento, você descobre que o influenciador não tem nem empresa aberta. Então, você já tem que se certificar desde o início se ele consegue emitir uma nota fiscal. E para ser um trabalho profissional, um trabalho com transparência, um trabalho bem estruturado. Super. E dentro do escopo também é super importante a gente pensar em direito de uso de imagem, né? Que é algo que é super importante a gente colocar, e o impulsionamento também, porque muitas vezes não é negociado e ali o cliente ele quer usar a imagem, então isso é um ponto assim crucial de ter no contrato e de se considerar na negociação também. São pontos simples que a gente está trocando aqui, só que na ânsia de vamos fechar, vamos fazer, o influenciador não lembra de colocar no contrato, não é lido. Então, eu acho que são pontos muito importantes, principalmente o primeiro que a Paty colocou, porque hoje em dia tem muita gente que ainda fecha no boca a boca. E isso mostra um amadorismo, sabe? A gente quer tanto se profissionalizar na questão de, eu quero viver de influência. Então, o primeiro passo é
procure se profissionalizar e ter um contrato formal, né? É muito importante essas questões. Além desses pontos, tem mais alguma outra coisa que vocês acham que não pode faltar num contrato? Eu acho que você tem que garantir, né, um pouco que a gente falou aqui anteriormente, é de ter no mesmo ambiente onde você consiga ter toda visibilidade de todos os contratos, da cadeia toda de negociações, você ter todo o histórico de transações no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Isso facilita bastante para poder fazer a gestão, principalmente, imaginar, com campanhas que envolvam um número grande de influenciadores, né, são muitos contratos rodando para uma mesma campanha, para que você tenha essa gestão, esse controle de todo o histórico. E outra coisa também, tem um sistema de lembretes, um sistema de notificações, de follow-ups, para que você não perca nenhuma data importante, para que você não perca nenhum prazo, para que você seja o mais profissional possível, né? A gente espera do influenciador que ele seja cada vez mais profissional, né? Um mercado, uma categoria que ela vem amadurecendo, né? Cada vez mais, mas a gente também tem que ser profissional. A empresa contratante, a agência, ela também tem que ser transparente, ela também tem que ser estruturada e ela também tem que ter processos. E eu acho que hoje tem inúmeras ferramentas que podem auxiliar, que podem ajudar qualquer agência, assessoria, agência de marketing de influência para criar processo. Eu acho que todo mundo tem que pensar grande, mesmo que seja uma agência pequena. Hoje ela fala, ela pensa, não, eu consigo gerenciar meu dia a dia de um jeitinho ou outro, a gente consegue se organizar. Mas a gente tem que pensar grande, pensa que a demanda vai aumentar muito, né? A tendência é que as marcas vão investir cada vez mais em campanhas de marketing de influência. Então, pensando nisso, eu tenho que criar processos. Para quê? Para poder crescer de uma forma organizada. Então, use e abuse de ferramentas. Elas vão poder simplificar a sua rotina, simplificar a rotina da equipe. As pessoas vão ficar mais produtivas, mais eficientes. E aí, com certeza, lógico, o resultado final sempre vai ser melhor, né? Uma vez que você trabalha de uma forma estruturada. Uma coisa que você estava falando e eu lembrei também, às vezes, que é uma coisa simples, mas que às vezes a gente esquece, é o tempo da campanha. Porque às vezes a gente faz uma contratação de um escopo grande e deixa de colocar ali no contrato de que essa campanha ela vai ter duração de 6 meses, né? E aí, às vezes, o influenciador, dentro desses 6 meses, fecha um contrato com uma marca concorrente. Então, isso acontece, tá, gente? Então, no dia a dia é muito importante. Quando você for fazer um orçamento, ali você especificar. Então, eu quero contratar 4 combos de stories, 4 reels e 4 TikToks pelo período de 12 meses. Então, o influenciador, ele sabe que dentro de 12 meses, ele tem essa entrega ali com a sua marca, com a sua empresa. Pode ser menos tempo? Pode, mas nunca vai poder ser mais. Então, acho que esse é um ponto que também tem que estar muito claro ali, tanto na negociação quanto no contrato. Isso impacta diretamente daí na expectativa de pagamento, né? De recebimento. Se é uma campanha que ela tem uma duração de 6 meses, 1 ano, isso impacta, né, na data de pagamento. E os prazos de pagamento também, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem, né, prazos ali que o influenciador ele não vai fazer o conteúdo, ele vai receber no mesmo dia, né? Normalmente a gente tem o prazo da nota fiscal ali, pós-recebimento, então isso também tem que estar muito bem especificado em contrato. Qual que é esse prazo de pagamento, como que vai ser feito esse pagamento, enfim. Foi uma aula, gente, uma aula para quem está ouvindo e quem está assistindo, um checklist, tanto para a empresa quanto para o influenciador, que são pontos que você fala assim, nossa, são tão simples, mas no dia a dia escapa. E aí, lá no final, na entrega final, quando você vai olhar o todo, faltou tal dado, e isso impacta no decorrer da campanha inteira, né? Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, porque a gente está aqui por steps. Primeiro a parte da procura do influenciador, depois a parte da contratação. Show, achamos o influenciador, conseguimos fazer ali a negociação, estamos em via de fechar. O bendito briefing, que é um bicho de 7 cabeças. O que hoje, dentro do nosso universo aqui de influência, vocês consideram que é um bom briefing? O que tem que ter num briefing dentro de uma campanha de influenciador? Tanto da questão da marca passar o que ela espera, quanto do influenciador, o que ele pode agregar na hora da construção desse briefing. Eu acho que principalmente tem que estar muito claro o objetivo. Então, essa campanha ela é para conversão, essa campanha é para awareness. É muito importante o influenciador entender o objetivo da campanha, porque é a partir daí que ele vai criar um storytelling que dê um resultado esperado. Então, acho que o objetivo ele tem que estar muito claro. E eu sempre falo que às vezes o briefing ele não precisa ser um
um documento enorme, né? Um livro. Ele tem que ser curto, mas ele tem que ser bom, né? Então, os do's e os don'ts, assim, é imprescindível. Então, o que pode ser falado da marca, o que não pode ser falado da marca. Às vezes, o color code, né? Então, putz, eu quero que use a cor da minha marca no conteúdo. Isso, às vezes, é uma coisa simples, mas que agrega ali na hora, né? Na hora que a pessoa bate o olho e vê aquela cor e fala, é de tal marca. Então, isso é super importante de ter. As marcações, as hashtags que o influenciador ele tem que utilizar. Eu acho que são coisas simples, né? Mas que no final fazem ser um bom briefing. Eu gosto muito de trabalhar com roteiro, porque eu acho que isso alinha as expectativas também. Então, a gente manda o briefing, que é o direcional para o influenciador, mas dentro daquele briefing, o influenciador vai colocar na linguagem dele. Então, ele manda esse roteiro para a gente aprova esse roteiro com o cliente, porque ali é onde ele vai criar o storytelling, né? Ele vai contar a história, ele vai pirar nas ideias. Então, acho que o roteiro ele é super importante, ele alinha as expectativas, ele diminui as chances de reprovação de conteúdo. Então, eu acho que vem primeiro o briefing completinho, não façam briefings longos, porque o influenciador não vai ler. Eu acho que ali 2, 3 páginas, simples, né, pontual, contando ali um pouquinho da marca, mas também nada muito extenso. E sempre trabalhar com esses roteiros, né, que eu acho que é essencial para uma aprovação mais assertiva. Eu acho que o grande desafio na hora de fechar um briefing é o equilíbrio, né? O quanto você amarra aquele briefing, né, com guides, regras e do's e don'ts, para não engessar o influenciador lá na frente, porque você tem que deixar esse espaço para o influenciador criar, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse ponto de equilíbrio, né? Você tem que passar todos os do's e don'ts, né, todas as regras, todo o guide, né, da marca, mas você tem que deixar esse espaço, acho que para o influenciador criar. Às vezes acontece muito a gente colocar uma referência e uma referência para ele se inspirar, né? Mas aí acaba que ele fica preso àquela referência. Então tem que ter muito cuidado. Essa linha é muito tênue, né? Do que ele tem que falar. Eu acho que é bem legal você pincelar sobre a marca, você pincelar sobre as características do produto. Pode sim colocar referência, mas sempre deixar muito claro que o influenciador, ele é um creator, né? Então ele vai criar a história. É o direcional, mas não se apegue 100%, não é para usar aquela palavra, assim, que a gente vê que tem muitas marcas. E, às vezes, alguns segmentos que são mais, né? Se você falar de uma indústria farmacêutica, de saúde, realmente a gente tem que ter muito mais cuidado ali, né, na hora de fazer esse briefing. Então, vai também do segmento ali, né? Como que a gente consegue adequar para cada segmento, para cada influenciador, porque é isso, no final do dia a gente está falando com pessoas, né? Então, tenha, né, as boas práticas, mas é individual ali, a forma no dia a dia ali, né? Eu falo muito porque eu estou na operação, né? Na interface. Então, o jeito que às vezes a gente passa o briefing para um é diferente do jeito que a gente vai passar o briefing para outra pessoa. Já aconteceu estava contando aqui antes da gente começar a gravar, que influenciador já foi na minha casa pra gente gravar, sabe? Porque às vezes é uma pessoa que hoje todo mundo é influenciador, né? Às vezes você pega uma pessoa que o day job dela não é criar conteúdo. Então ela vai ter uma certa dificuldade ali de ler o briefing. Então você vai ter que pegar na mão, você vai ter que fazer uma reunião, você vai ter que fazer um encontro, às vezes você vai ter que estar junto para gravar. Então é ter também esse jogo de cintura de entender qual que é a necessidade da pessoa ali que você está trocando, né? Porque não dá para ficar muito no operacional de, vou encaminhar o briefing e ele vai saber o que fazer. Alguns que estão aí na estrada há tempos, né? Vão entregar um conteúdo maravilhoso. Mas às vezes não. Às vezes está falando com um médico, às vezes está falando com. A gente tem, né, que frete de caminhão. Então, às vezes, são influenciadores que são caminhoneiros. Então, é diferente a forma com que você vai lidar com cada um, né? Com que você vai brifar cada um. Então, tem que ter esse cuidado, né? Voltando um pouquinho essa questão do briefing, o quanto você amarra. A marca ela tem um tom de voz, mas o influenciador tem o tom de voz dele, né? Então é esse equilíbrio que ele tem que criar em cima da personalidade dele, sem entrar em conflito com o tom de voz da marca, mas utilizando o seu próprio tom de voz, né?
Na verdade, é uma troca de serviços, né? Porque o influenciador nada mais é do que um empreendedor de si mesmo, vendendo ali o seu tempo, vendendo sua imagem, e a empresa precisa de uma melhor colocação e ela procura por aquele profissional, né? Pensando nessa questão dele ser uma empresa de si mesmo, um CNPJ de si mesmo. Vocês têm umas dicas assim, tipo, top 5, adoro top 5, gente. Top 5 ferramentas para quem tem o seu CNPJ, não precisa ser só influenciador, porque hoje em dia tem tanta gente empreendendo, não só com a própria imagem, mas com mão de obra, abrindo inúmeros negócios. Top 5 ferramentas que não pode faltar para quem está empreendendo, independente do ramo. Eu acho que o Proposo é uma ferramenta que pode ajudar bastante na rotina de trabalho do influenciador, principalmente aquele influenciador pequeno que está começando, não tem uma assessoria por trás. Então, lá ele vai encontrar diversas etapas para ele poder se organizar, para ele ganhar mais agilidade. Porque essa parte burocrática ninguém gosta de fazer, né? O influenciador ele gosta de criar conteúdo. Então, usar as ferramentas pode ajudar muito, que deixa a ferramenta fazer essa parte chata, burocrática, né? E você pode ter mais tempo para se dedicar na produção de conteúdo. Então, eu diria como uma ferramenta que é bem bacana. E aí tem vários aplicativos hoje que você pode trabalhar para coordenar a tua agenda. Tem os aplicativos também relacionados a MEI. Então, você tem o app MEI Fácil, você tem o app MEI. Quer dizer, tem aplicativos também que ajudam na hora de você criar uma MEI, para você ter lá o passo a passo de como que você consegue criar uma empresa, para aqueles que ainda não têm uma empresa aberta, que é super importante você trabalhar de uma forma formal, né, de você ter uma empresa aberta. Então, tem várias ferramentas que podem ajudar muito, principalmente nessa parte burocrática, que é uma parte que ninguém gosta. E é muita coisa, né? Se você parar para pensar, para o influenciador fazer sozinho, né? Caramba, criar conteúdo é muito difícil, né? É muito complexo. Então, essas ferramentas para essa parte burocrática são essenciais, assim, porque aí eles vão fazer o que eles gostam, com excelência, né? E deixa o que o proposal cuida dos pepinos. Bom, estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Tá uma troca muito legal, um bate-papo bem gostoso. Vou passar a palavra para a Paty, que tem um recado para nossa audiência. Pode falar, Paty. Então, a ideia é que para vocês assinando o Proposal até o final do ano, então vale até o final de agora, né, final de dezembro, Proposal 30, é um cupom que ele vai te dar 30% de desconto por um ano de assinatura no valor da mensalidade. A mensalidade ela tem um preço bem acessível, mas ainda você vai ter 30% de desconto pelo período de um ano. Uma oportunidade, gente, porque se você que está assistindo é um influenciador e precisa se profissionalizar, é um momento de você dar esse primeiro passo, porque entrar em contato com as marcas, mandar o contrato, trocar o WhatsApp. Se você entra já com uma ferramenta desse tipo, você mostra que você já está um pouco mais à frente. E, enquanto empresa, é uma forma de você conseguir organizar esse processo de entrar em contato com os influenciadores, deixar tudo num lugar só. Então, é uma oportunidade incrível, gente. Vou deixar o link aqui embaixo para quem está assistindo o vídeo. Vai ter aqui escrito Proposal com 2 Ls 30, válido até dezembro desse ano. Meninas, muito obrigada. Foi um bate-papo muito gostoso. Nem doeu, vocês viram? Nem doeu. Foi muito rápido, adorei. Passa muito rapidinho. A gente começa a fazer a troca e acaba que a gente nem percebe. Paty, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Proposal, quais são as redes? Onde a gente encontra? Proposal.com. No site você vai encontrar lá todos os planos, vai encontrar todas as informações. No Insta, no perfil proposal.com e no LinkedIn também temos o perfil da marca. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Até a próxima, porque vocês não se livraram de mim. Teremos mais bate-papo. E para você que nos ouviu até o final, muito obrigada, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.